E conforme a gente anunciou, contamos com a participação aqui no programa, nessa manhã de sexta-feira, o Dr. Tiago Santana, médico, traumatologista. Tudo bem, Dr. Tiago? Bom dia. Tudo bom dia ouvintes. Uma boa sexta-feira aí, bem gelada para todo mundo. Bem gelada. Já se acostumou com o friozinho aqui do sul? Estamos aqui desde 2014. Comecei lá em Passo Fundo, mas dá para sobreviver. Dá para sobreviver. Até 0 graus dá para sobreviver. Abaixo disso não tenho certeza. Não tenho certeza. Natural de qual é o estado? De Salvador, Bahia. Salvador, Bahia. Na Bahia, então. Beleza. Hoje, doutor, o assunto é sobre desgaste da coluna. O que seria o termo espondiloartropatia? É um termo bastante comum, né? Então, seguindo nosso de costume de traduzir, então, os termos que a gente encontra nos exames, né? Sim, só o médico sabe, né? Só o médico sabe, tem que falar difícil para dizer que é mais inteligente. Exatamente. Isso, tá bom. O espôndilo significa relativo à coluna, né? Por isso espôndilo. Artro, que é articulação, então articulação da coluna. Patia é qualquer tipo de doença, então seria uma doença das articulações da coluna. Espondiloartropatia nada mais é do que o desgaste, os bicos de papagaio, então todas essas alterações degenerativas da coluna significa essa espondiloartropatia, né? Que é qualquer tipo de desgaste natural do próprio envelhecimento da pessoa. Muito bem. E isso é mais comum em qual segmento da coluna? Ela é mais comum na lombar, né? Classicamente, então, é bastante comum na coluna lombar, que é a que exige mais esforço físico. E atualmente, aí, nessa nova geração, bastante comum também na coluna cervical, até pelo uso de smartphones, de aparelhos celulares. Então, a posição do pescoço sem flexão para usar esse tipo de aparelho aumentou o índice aí na última geração. Tem a ver com a postura. Com a postura, a parte cervical também. Certo. E esse é um problema somente da parte óssea da coluna? Não é só na parte óssea, então o que acontece na coluna? Você tem o que a gente chama do disco intervertebral, né? Ele é basicamente um amortecedor, ele é literalmente, quando eu brinco com o paciente no consultório, como se fosse um amortecedor do carro. Então, se tu está numa estrada com um buraco, esse amortecedor ele precisa trabalhar para diminuir o impacto desses buracos na estrutura do carro. Então, basicamente, o disco intervertebral ele é isso, ele é um amortecedor, fica entre as vértebras, fica entre a parte óssea, e uma vez que ele tem desgaste, uma vez que ele gaste esse amortecedor, daí sim tu começa com a patologia na parte óssea, porque começa a ter impacto osso com osso. O disco nada mais é do que esse amortecedor para evitar muito impacto osso com osso. Quando ele começa a ter desgaste, quando ele já não trabalha mais da forma correta, tu começa a ter impacto osso com osso, e daí tu começa as alterações radiográficas na coluna. Muito bem. Coluna dorsal, doutor, é torácica, né? Não é acometida pelo desgaste? Ela também pode acontecer, só que a coluna da torácica ela tem as costelas, então a costela ela se insere ali na região da coluna. Isso por si só já torna ela um pouco mais estável. A coluna dorsal ela tem menos mobilidade do que a lombar e a cervical. Por isso que ela tem menos alterações degenerativas. É mais incomum, ela pode acontecer também, mas é bastante incomum tu ter alterações degenerativas na dorsal, pela própria anatomia dela. Ela é mais estável, ela tem menos movimento, então acaba que qualquer tipo de movimento você força mais a lombar e a cervical. E a dorsal ela acaba sendo um pouco menos acometida por artrose. Sim, e essas dores na região da coluna torácica não está relacionada à artrose? Na maioria das vezes não é uma alteração óssea que causa esse tipo de dor. A região dorsal é a região que estabiliza os braços, os ombros, né? Então o pessoal que faz muita mobilidade, muito esforço físico com os braços, tem muito movimento repetitivo, acaba tendo uma dor mais muscular. Então tu precisa estabilizar a escápula para poder fazer os movimentos do braço. Então essas dores dorsais, que é muito comum em consultório, muito comum esse tipo de queixa, essas dores costumam ser mais dor muscular da própria postura da pessoa, do que propriamente de artrose. A coluna dorsal tem poucos casos de artrose que causa esse tipo de dor, ou que possa ser alguma coisa cirúrgica, por exemplo. Pois é. Geralmente é muscular. Sim, e existe cirurgia para alterações posturais? Para alterações posturais, não. A não ser que seja uma escoliose muito grande ali na infância, aquela criança que
com algum problema congênito que nasce com a coluna muito torta, esse caso sim. Mas para alterações posturais ou escolioses leves ali, não tem tratamento cirúrgico. O tratamento ele é muscular, ele é reforço muscular, cuidado com a postura, cuidado com a forma que tu está trabalhando. Para quem digita muito, a altura da cadeira, a altura do computador. Para quem trabalha braçal ali na roça, cuidado com manter a coluna sempre reta na hora do esforço físico. Então ele é mais um tratamento postural, muscular, de alongamento do que um tratamento cirúrgico. Certo. A gente sabe que o exercício é importante. Qual é o tipo de exercício feito aí para melhorar a postura? Como eu comecei ali, depende de qual é a tua atividade física. Então, se tu trabalha muito com o braço, tu tem muito movimento laboral com o braço, precisa fazer estabilização da escápula, então a musculatura dorsal da escápula. E se tu trabalha com movimentos forçados lombares, agricultura ou qualquer coisa do tipo, tu precisa fazer um reforço muscular da parte lombar. Para quem está ouvindo e para quem vai para academia, geralmente são os exercícios que a gente não gosta de fazer, né? Para quem vai para academia, geralmente é bíceps, ombro, mas aí tu tem que trabalhar a parte dorsal também. Para quem vai para academia, pode ser feito na academia com a orientação de um instrutor. Para quem não vai para academia, a fisioterapia, o pilates, a hidroginástica são atividades que trabalham bastante essa parte postural, que é importante nesses casos de dor. Muito bem. E a questão do colete, é indicado o uso do colete? O colete é bastante importante para quem faz, para quem tem atividades laborais forçadas. Mas o mais importante aqui, que a gente orienta os pacientes a usar o colete, aquele com suspensório, né? Que a ideia é manter a tua coluna reta, desde a lombar até a cervical, então toda a coluna precisa estar protegida, e só durante aquela atividade que exige esforço físico, tá? Muitas vezes a gente pega o paciente que está usando o colete, mas está usando à noite, por exemplo. Então trabalhou o dia inteiro na postura completamente errada, diz que não está usando porque ela limita o movimento, mas é exatamente esse o objetivo do colete. É limitar esse excesso de movimento da coluna para poder manter a tua postura durante a atividade laboral forçada, só durante o esforço físico, né? Tá certo. Vamos a algumas perguntas aí dos ouvintes? O senhor está vendo aqui ó, que está bombando de aqui. Coluna é sempre importante, né? Todo mundo, quem nunca teve uma dor de coluna, né? Pois é. E eu vou então citando aqui alguns WhatsApps que o pessoal enviou aqui perguntando para o doutor. Minha esposa tem problemas na coluna, na L5, L6 e a coluna entortando para a direita, porque os peritos do INSS têm mania de recusar o auxílio-doença. Depende muito da idade, né? Então essas alterações de coluna, essa espondiloartropatia, ela é uma doença que acomete todo mundo, independente inclusive da tua atividade laboral. O desgaste da coluna, como qualquer articulação, ela vai sendo desgastada. Então, se a única coisa que o perito acha ali, ela é essa espondiloartropatia, se não tem hérnia, se não tem fratura, se não tem deslocamento das vértebras, então ele considera como desgaste natural do envelhecimento. Então, muitas vezes, isso pode até dar 2, 3, 4 meses de afastamento pela crise de dor, né? Até porque é subjetivo, então o perito ele não consegue mensurar dor. Então, assim, se a única queixa é dor, é difícil o perito saber o quanto de dor, porque é subjetivo. Ele precisa de alguma coisa concreta no exame do paciente. Se só tem espondiloartropatia, se só tem um desgaste natural do envelhecimento, isso não justifica a aposentadoria. Pode até justificar alguns meses de afastamento, mas acaba não justificando a aposentadoria porque o perito ele não tem algo concreto, ele não tem uma hérnia, não tem uma patologia além daquela esperada para a idade. Sim. Outra questão aqui, doutor. Coluna bífida, é isso? Bífida. Bífida, coluna bífida, às vezes dói muito, diz aqui. A coluna bífida é uma alteração congênita, então a coluna, durante a formação, ela vem em duas partes, ela tem que se fundir durante a formação. Em alguns casos ela não se funde, tá? Ela fica aberta, por isso que é bífida, né? Como se fossem duas pernas, assim, como se fosse cada vértebra, como se fossem duas separadas. Ela não tem essa fusão que seria natural. Mas ela não necessariamente gera dor além daquela dor normal de cada paciente. A não ser que sejam muitas vértebras, aí tem que ser de caso a caso para ver se este caso é um caso cirúrgico. Às vezes pode ser cirúrgico. Quando é uma vértebra só, não. O tratamento continua sendo o reforço muscular, continua sendo uma lombalgia igual a qualquer
paciente. Mas quando é uma espinha bífida maior ou mais vértebras além de uma, geralmente é uma só. Quando tem mais de uma, às vezes esse pode ser um caso cirúrgico, sim. Sim. Queria saber da onde e como que acontece deslocação da coluna. Já foram colocados 8 pinos e implante de osso e ainda tem muita dor. Essas lesões são mais graves, assim. O deslocamento, a coluna são várias vértebras, entre elas tem um disco, como a gente comentou hoje. Entre a parte óssea, tu tem como se fosse um gancho, uma vértebra se encaixa na outra como se fosse um gancho. E daí quando esse gancho ele solta de tanta artrose, né, você pode soltar esse gancho e a vértebra tem um deslocamento. Neste caso, tu precisa refixar isso com parafuso. Esse é o caso em que precisa de cirurgia, uma lombalgia, em que precisa de cirurgia, quando tem um deslocamento entre as vértebras. Quando tu coloca um pino nessas 3 vértebras, 4 vértebras, as vértebras do lado, elas ficam sobrecarregadas. Então elas têm que fazer o trabalho daquelas vértebras que estão artrodesadas, né? Quando a gente coloca pino, a gente artrodesa elas. Então as outras vértebras acabam se sobrecarregando. Nesse caso, aí tu acaba tendo dor nas outras vértebras, e nesse caso tu precisa fazer ainda mais reforço muscular, ainda mais fisioterapia, porque tu tem algumas vértebras que já não se movimentam, mesmo com o enxerto ósseo, a gente coloca o enxerto para artrodesar, mas as outras vértebras se sobrecarregam para fazer o trabalho das outras que estão com o pino, né? Tá. Eu recebi um áudio aqui, só que eu não dá para abrir agora, porque a gente está ao vivo aqui, né? Mas eu vou fazer isso aqui depois. Quando encerrar aqui com o doutor, ele vai ouvir, daí a gente manda pelo WhatsApp, né? Tá bom? O que mais aqui? Tenho muita dor nos ombros, sou cuidadora. Como é que é? Tenho muita dor nos ombros, sou cuidadora de idosos. Qual é a melhor forma de aliviar essa dor? Pois já tomei vários medicamentos e a dor continua. Não, como a gente sempre comenta, o cuidado com a postura no trabalho, o cuidado com a forma com que tu trabalha. Então, a parte postural é muito importante. Muitas vezes o cuidador de idoso, para carregar o idoso, faz muita inclinação de coluna, né? Ou faz muito esforço com o braço levantado, se levantar muito o braço. Então tem que ter cuidado com a parte postural. Durante a atividade laboral, tem que ter algum tempinho ali, nem que seja um minutinho para fazer um alongamento durante a atividade laboral. E depois da atividade laboral, de novo, a fisioterapia, o reforço muscular, fazer essa ressonância ou ultrassom do ombro para ver se não tem ruptura. Então, se é só a artropatia, no ombro também tem artropatia, né? Se é só a artropatia, não tem ruptura do tendão, não é cirúrgico, né? É isso que a gente vai ver. Na coluna a gente vê se tem deslocamento de vértebra para saber se é cirúrgico ou não. No ombro a gente vai ver se tem ruptura do tendão para saber se é cirúrgico ou não. Não sendo cirúrgico, o tratamento volta para o tratamento de base nas crises anti-inflamatórias. Cuidado com o exagero para não atacar rim e estômago. E fora da crise, alongamento, reforço muscular, academia, atividade física é sempre importante. Muito bem. A última pergunta aqui. Tenho muita dor nos ombros. Essa aqui já foi. Então o que mais aqui? Hemangioma, é isso? Hemangioma na coluna lombar, muita dor. É um termo esse? É um termo também. A hemangioma, na verdade, nada mais é do que o infiltrado, digamos assim, da parte vascular. Então, quando tu tem aquele desgaste do disco, tá? Então, o disco é o amortecedor. Quando você não tem o amortecedor, tu começa a ter atrito osso com osso. Esse atrito faz como se fosse pequenos cistos, pequenas fissuras na parte óssea, e com o próprio sangue ali, o sangue natural da vértebra, que irriga a vértebra, ele pode esse sangue infiltrar nessas pequenas fissuras. E aí tu faz o hemangioma. Nada mais é do que mais um sinal da espondiloartropatia, não é uma doença específica, é mais um sinal de que tem esse desgaste, de que tem esse atrito ósseo, mais um sinal de artrose, não é uma doença específica. Não é isso que causa a dor, não é o hemangioma que causa a dor, mas é a espondiloartropatia, é a artrose da coluna que causa a dor. Sim. Última questão aqui, se trabalha pela Unimed e se consulta para problemas no ombro? Sim, trabalhando pela Unimed, ali na clínica Conrad, no consultório São Mateus. O especialista em ombro é o seu colega lá. O especialista em ombro é o Virgílio. Doutor Virgílio. Doutor Virgílio é trabalha no mesmo consultório. Lá no mesmo consultório. É ali junto ao Centro Clínico de São Mateus. Clínica de São Mateus, clínica Conrad, sala 303. Na mesma sala do Dr. Conrad. Na mesma sala do Dr. Conrad. Tá bom, doutor Virgílio, doutor Corra, e tem também o Tiago.
Valeu, obrigado aí pela Muito participação. obrigado a participação dos ouvintes, Se obrigado proteger. pelas perguntas. Se proteger do frio, né? Bastante. Bastante. Tem que comprar uma bolha aquecida. Isso aí, tá certo.